que em nome de Jesus essa pessoa possa contar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas, o capítulo é o 7 e o versículo é o versículo 11, amém? A qual o título da palavra do Senhor diz assim: Deus aparece a Salomão, amém? Então aqui Deus apareceu a Salomão. Salomão, ele construiu um templo aonde um lugar onde ele ofereceria ali sacrifícios a Deus. Um templo onde, aleluia, o povo seria convocado e todas as pessoas que quisessem, né, fazer sacrifício ao Senhor, louvores, orações, um templo para a glória de Deus, amém? Então aqui, o rei Salomão, aqui no versículo 11, aleluia, Deus, aleluia, aparece a Salomão, amém? Porque Salomão, aleluia, a glória apareceu a Salomão, a glória de Deus apareceu a Salomão, porque Salomão ali estava orando e desceu o fogo do céu e consumiu ali todos o holocausto, o sacrifício e a glória do Senhor encheu toda a casa, diz a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então ali, o rei Salomão, ele foi obediente a Deus, né? Preparando um lugar onde, aleluia, daria sacrifícios a Deus. O que Deus tem a falar conosco hoje? Qual é o teu lugar de sacrifício a Deus? O que você tem feito a Deus? Porque como oramos, né, agora há pouco, somos filhos de Deus e devemos a Deus respeito, honra e se reconhecemos que Deus, aleluia, algo que vamos fazer para Deus é necessário, por que não fazer? Então aqui o rei Salomão, ele criou um templo, ele orou, a glória de Deus encheu o lugar, né? E ali eles criam que se oferecesse sacrifício a Deus ali naquele local, os seus pedidos seriam aceitos pelo Senhor, porque além de rei, Salomão sabia que Deus estava acima dele, né? Como o rei todo-poderoso de todas as nações. Porque Deus quer que nós reconhecemos hoje que o Senhor está acima de tudo, está acima de todos os nomes. E quando, aleluia, oferecemos a Deus o nosso coração, o nosso testemunho, o nosso caminho, a nossa obediência, abrindo mão de todos aquilo que sabemos que desagrada a Deus, oferecendo louvores, sacrifícios com orações, jejum, renúncias a Deus, sabemos que vamos ter a ajuda de Deus e a misericórdia de Deus. Então é isso que Deus nos convida hoje, amém? Então o versículo 11 vai dizer assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Então ali Salomão, ele terminou de construir o templo e tudo que Salomão tentou fazer na casa do Senhor prosperou ali, porque ele fez algo para Deus, algo de bom para Deus, algo que agradasse ao Senhor. Que hoje possamos ter humildade, reconhecer que devemos abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão de situações, de lugares, aleluia, que não agrada a Deus, para assim, aleluia, termos a glória de Deus em nossa vida, alegria, e podemos ter uma vida próspera em todos os sentidos, amém? Então aqui o versículo 12 também vai dizer: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Então aqui a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, quantas das vezes pensamos que Deus não está ouvindo a nossa oração? De repente, já estamos até fazendo sacrifícios a Deus e não estamos vendo o resultado, de repente, aos nossos olhos físicos. Mas o Senhor está trabalhando da forma dele, então devemos crer que o quê? Independente de qualquer situação, estamos sendo protegidos por Deus. Então, Deus apareceu à noite a Salomão e disse para Salomão: eu ouvi a tua oração e aceitei o seu sacrifício, que foi de construir um templo, onde esse templo
todos ali que entrassem pelo templo ofereceriam sacrifícios a Deus, assim como o rei Salomão também. E no versículo 13 diz assim: e se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu desviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então Deus aceita ali, né, um local de sacrifício ao Senhor, e Deus diz que, e se eu fechar os céus, holocaustos, chuvas, os gafanhotos, e peste no meu povo? Mas aí o Senhor diz no versículo 14, mas se o meu povo, né, aquele povo que vai entrar no templo, que vai entrar na casa do Senhor, então Deus diz, se humilhar, então se entrarmos na casa de Deus, hoje temos vários lugares onde podemos oferecer sacrifício ao Senhor, está na casa de Deus, está buscando ao Senhor verdadeiramente. Mas o versículo 14 de Deus diz, mas que se um povo que se chama pelo nome do Senhor realmente não está ali só naquele templo, só para passeio, diversão, para observar, ou até mesmo porque não tem nada para fazer. Então, o Senhor diz que se Ele quiser, Ele pode mandar a chuva, ordenar os gafanhotos, mas se aquele povo que entra de uma forma diferente dentro da igreja, dentro deste local, né, onde vai oferecer sacrifício ao Senhor, dentro desse templo, entrar verdadeiramente, chamar pelo nome de Deus, se humilhar perante o Senhor, dizer, reconhecer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu sei que há uma vida após a morte, mas aqui nessa terra eu necessito do Senhor, preciso da sua proteção, preciso que o Senhor me ajude nessa situação. Então, se realmente esse povo entrar pelo templo do Senhor, pela igreja do Senhor, chamar por Deus verdadeiramente, se humilhar, orar mesmo, reconhecer que Deus está ali naquele local, nesta igreja, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu verei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então o Senhor nos promete isso, quando entrarmos pelo templo com toda sinceridade, com humilhação, se converter dos maus caminhos, o Senhor há de perdoar todos os nossos pecados, sarará a nossa terra, sarará a nossa geração, sarará nossas aflições de alma e espírito, perdoará os nossos pecados, nos dará a paz, o livramento e a proteção diária. Aí o 15 diz, agora estarão abertos meus olhos e atentos ao meu ouvido a oração deste lugar. Então, se entrarmos neste local, nesta igreja, dessa forma como o Senhor diz, Deus nos promete que estará com os olhos abertos e atentos ouvindo a oração de qualquer um que entrar neste lugar com este objetivo, de realmente oferecer os sacrifícios a Deus, louvores, adoração, entrega a Deus, verdadeiramente se arrepender de todos os pecados. O Senhor ouvirá do céu e perdoará os pecados, e o ouvido do Senhor estará atento à oração desse povo, mas tem que ser um povo que realmente está entrando no lugar com o objetivo de dar respeito ao lugar aonde há um templo, porque a palavra de Deus diz que onde estiver um ou dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Então, o Senhor estará ali naquele local. Então, essa igreja que você entra nela, se de repente você está pensando que não está recebendo a bênção do Senhor, o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele está. Então, o que o Senhor está nos pedindo hoje, que realmente entramos com o objetivo de se humilhar, de buscar, de se converter dos maus caminhos, e que o Senhor nos garante que sarará a nossa terra, e os ouvidos do Senhor estarão atentos às nossas orações. Aí o 16 diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nelas estarão fixos os olhos do meu coração todos os dias. Então o Senhor escolheu este lugar, aí mesmo onde você está, o Senhor escolheu esse lugar e santificou, mas tudo depende de nós, da nossa entrega, de cada pessoa, entrega individual. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor também diz aqui no versículo 17, quanto a ti, se andares diante de mim como andou
Davi, o seu pai, Deus diz a Salomão, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, guardares os meus estatutos e o meu juízo. 18. Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, o teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Então, o Senhor, ele nos promete mais, né? Se andares diante do Senhor com retidão e tudo que o Senhor, e tudo que o Senhor nos ordenar fazer, e guardar os mandamentos do Senhor, assim como Ele está nos pedindo. Então o Senhor há de confirmar os nossos caminhos, a aliança que Ele fez conosco, e não nos faltará nada, nem um sucessor, e nem quem domine, aleluia, o lugar aonde estamos, esse lugar será abençoado, os nossos caminhos e os nossos passos. Aí o versículo 19 diz assim, porém, se vós desviares e deixares os meus estatutos, os meus mandamentos que eu tenho proposto, e fordes e servidores e servirem outros deuses e se prostrares diante eles, o 20, então arrancarei a minha terra que lhes dei e lançarei à presença da casa que consagrei o meu nome, farei que seja por provérbios e motejo entre todos os povos. E 21, e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se pantará e dirá, por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? Aí 22, dirão porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, que tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, se prostraram a eles e os serviram, por isso ele trouxe sobre este local todo mal. Então o Senhor diz, olha, eu estarei com você, mas se você me deixar, eu também te deixarei. Se te prostrares diante de outros deuses, amar pessoas além de mim, né? Porque o Senhor é o Criador de toda a humanidade. Tudo aqui que está na terra é de Deus. Então o Senhor vai tirar essa glória, essa bênção, essa proteção que Ele nos garantiu diante desse templo, desta igreja, deste local que estamos oferecendo sacrifício ao Senhor. Então Deus disse, se desviarem do meu caminho, eu tirarei de você essa glória, ou seja, a oração não será ouvida, os seus dias não serão prósperos, então o mal virá sobre este lugar, e todos que entrarem desta maneira naquele lugar, aleluia, e qualquer um que passar por ela, por esta terra, não serão mais abençoados como era antes. Por quê? Porque foi por uma escolha de desobedecer a Deus, de se desviar do caminho da verdade. Então que hoje possamos, aleluia, ter uma vida entregue a Deus de verdade, com santidade, com gratidão, saber que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui vai passar, e que possamos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que precisamos da misericórdia do Senhor, para que nossa oração seja ouvida, para que os nossos sacrifícios sejam ouvidos, para que se não desvie e venha o mal sobre as nossas vidas pelas nossas próprias escolhas. Então o Senhor hoje nos convida, aleluia, a uma verdadeira entrega a Deus, um amor, aleluia, sincero, uma fidelidade, um respeito ao Senhor, porque todas essas bênçãos nos alcançarão. Teremos família direcionada por Deus, teremos emprego direcionado por Deus, teremos uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento estará sobre nós. Não uma vida perturbada, de agonia, onde não há paz, onde não há direção. Se escolhemos, aleluia, guardar o nosso coração, os nossos passos, o nosso caminho, a glória do Senhor encherá o nosso lugar e o ambiente na qual estamos. Teremos a bênção e a direção do Senhor, amém? Que o Senhor possa hoje, através do Espírito Santo, transformar a nossa vida, que através dessa palavra sejamos transformados, mente, corpo, alma e espírito, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, que em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor possa fazer uma grande transformação em nossas vidas e que hoje possamos tomar decisões direcionadas pelo Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, que sejamos bênção, aleluia,
para o Senhor e que todos os nossos passos possam ser direcionados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.